Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de matemática básica para vocês. Hoje é sobre sistema de equações lineares. Meu nome é Renato e eu sou o seu professor hoje nessa aula. O sistema de equações lineares, né? O que seria o sistema de equações lineares? Bom, deixa eu entrar aqui. Entrei. Vai selecionar minha canetinha aqui. Bom, então quando a gente tem duas ou mais incógnitas, e essa palavra incógnitas aqui é importante, por exemplo, x e y, então x e y são as nossas incógnitas. Outra nomenclatura usada para esses termos também é variável, então x e y também são chamadas de variáveis, né? Elas podem assumir quaisquer valores, mas geralmente ela vai assumir um valor que o sistema lhe impor, ou seja, quando você resolver o sistema de equações, você vai descobrir quem são x e quem são y. São suas incógnitas. Incógnitas significa que elas não são, a gente não sabe o valor delas, né? Não sabemos os valores de x e y, simplesmente é isso que significa incógnitas, né? Eu já começo aqui deixando um desafio para você, né, que está assistindo essa aula. O desafio é esse sistema de equações lineares. Então já é um exemplo do que seria um sistema de equações lineares, por exemplo, com duas incógnitas, x e y. Poderia ter mais, mas nós vamos focar nesse caso mais simples nessa aula, né? Então são duas incógnitas, x e y, e duas equações, equação 1 e equação 2. É bom sempre dar esses nomes para as equações, nome de equação 1 e nome de equação 2. Na hora de resolver, você vai ver durante essa aula que é bem útil fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Você assistindo essa aula, volta, se você quiser tentar, se você já tem conhecimento sobre o sistema de equações lineares, pode resolver, e é isso. Se você não tem, a gente vai resolver um sistema de equações lineares durante essa aula, e eu sugiro que você volte depois e resolva esse exercício das duas maneiras que a gente vai propor a resolução desse problema aqui hoje. Deixa eu ver se funciona. Ih, não está funcionando. Deixa eu ver aqui. Aí, funcionou. Minha mãozinha para baixo. Bom, no nosso caso, a gente vai fazer um caso mais difícil ainda, que é um problema, né? O exemplo que vai levar a um sistema de equações lineares durante essa aula, ele vem de um problema, né? Ele não é simplesmente o que a gente tem aqui, que já é o sistema montadinho para você e você só tem que resolver. É mais complicado, então a gente vai dar o caso mais complicado e o mais simples você resolve depois, tá bom? Então, vamos lá. O problema é o seguinte: em um quintal existem galinhas e coelhos, totalizando 39 cabeças e 118 pés. Sabendo disso, quantos animais há de cada espécie, né? Então, uma estratégia que eu vou passar para vocês aqui de como eu resolvo esse tipo de problema, né? Eu, na verdade, gosto de começar pelo final. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que você não deve estar vendo meu mouse. Então eu começo com essa frase aqui: sabendo quantos animais. Então, quantos animais, plural. Já fica a dica de que tem mais de uma incógnita aqui, né? De cada espécie. Então, sabendo disso, quantos animais de cada espécie há de cada espécie, né? Bom, eu começo daqui e já fico, tá bom. A pergunta final é essa. Então, provavelmente tem mais de uma equação, tem mais de uma incógnita, vai ter mais de uma equação. É um sistema de equações lineares. Então, se fosse só qual o número de coelhos ou qual o número de galinhas, eu saberia que teria só uma incógnita. Então, provavelmente seria uma equação linear com uma incógnita. Como está no plural, deve ser mais de uma, né? Daí sim eu vou para o enunciado do problema, né? Então eu volto aqui e leio. Em um quintal existem galinhas e coelhos. Tá aqui, provavelmente são essas duas, porque está perguntando cada espécie. Então galinhas e coelhos são dois. Realmente deve ser um sistema de equações. E aí ele me dá uma dica, né? Totalizando 39 cabeças e 118 pés. Tá bom, então vamos lá, vamos tentar resolver esse problema. Como é que a gente ataca esse problema, né? Eu gosto de dividir em etapas. Na verdade, eu gosto de dividir em 3 etapas. E eu sugiro que você, quando for resolver um problema, escreva explicitamente esse tipo de etapas, assim, para você ficar
para ficar bem claro as etapas que você está seguindo e organizado, né? Para você não se perder no próprio jeito de resolver o exercício. De repente você tem um monte de equação, um monte de termos e você não consegue saber o que você está de fato fazendo, né? Então eu sugiro de fato escrever etapa 1, definindo variáveis ou as incógnitas, né? Uma delas é o número de galinhas. Eu quero saber quantos animais há. E eu sei que tem galinhas e coelhos, então eu vou chamar, por exemplo, as galinhas de X, né? E os coelhos de Y, né? Posso pôr certinho dos dois lados aqui, vai e volta. Então, quando eu encontrar galinhas, quando eu encontrar X, eu sei que eu estou encontrando o número de galinhas. E quando eu encontrar Y, eu sei que eu estou encontrando o número de coelhos. Certo? Esse é uma boa maneira de começar. Deixa eu descer aqui. Opa. E a etapa 2? Qual que seria a etapa 2? Então, uma vez que a gente definiu as incógnitas, a gente pode começar a montar as equações, né? Antes disso, a gente olha o que o problema está nos dando, né? Vamos começar com as dicas do problema. Então, o número de pés. Ele deu um número de pés de coelhos, né? Na verdade, o número total de pés ele deu, né? Que seriam 118. 118 pés e 39 cabeças. Vamos conferir isso. Vamos aqui em cima. Caretinha que não sobe. 39 cabeças e 118 pés. Então, nós temos aqui os valores de pés e cabeça. Então conseguimos com essas informações começar a montar de fato o sistema de equações. Como que a gente faz? Vamos montar a primeira equação, que seria o número de pés, né? Deixa eu escolher minha caneta de novo. Então cada galinha tem 2 pés, aqui é o conhecimento de mundos, né? 2 pés. Então X galinhas, quantos pés terão? X galinhas terão, deixa eu tirar essa seta, porque é só de ida, né? Então se eu sei que tem X galinhas, eu vou ter 2x pés, porque cada galinha tem 2 pés, né? Então se eu tenho uma galinha, eu tenho 2 vezes 1, 2 pés. Se eu tenho 2 galinhas, eu tenho 2 vezes 2, 4 pés, né? E assim sucessivamente, 3 galinhas, 2 vezes 3, 6 pés. Então, independente do valor de x, eu consigo achar o valor de pés com essa equação, né? Com esse termo, na verdade, 2x. Então, 2x é o número de pés de galinha. Analogamente, a gente consegue, então, encontrar o número de pés de coelhos, de forma bem análoga. Então, qual seria o número de pés de coelhos? O número de pés de coelhos, eu sei que o número de coelhos é y, então o número de pés de coelhos é 4 vezes y pés. Por quê? Porque cada coelho tem 4 pés. Então 4y. Se eu tenho um coelho, eu tenho 4 vezes 1, 4 pés. Se eu tenho dois coelhos, eu tenho 4 vezes 2, 8 pés. E assim sucessivamente. Mas a gente também tem o número total de pés. Qual que seria o número total de pés? Seria o número de pés de galinha, que é 2x, como a gente viu aqui, mais o número total de pés de coelho, que é 4y, como a gente viu também aqui. E a gente sabe que o número total de pés, como o enunciado nos disse, é 118. Essa é a primeira equação. Montamos a primeira equação para o número de pés, usando as informações do problema e também um pouco do nosso conhecimento de mundo, né? Geralmente essa é a parte difícil do problema, usar esse conhecimento de mundo que a gente tem para montar a primeira equação, certo? Mas como a gente viu, se eu tenho 2 incógnitas, eu preciso de no mínimo ou exatamente 2 equações para resolver para encontrar o valor dessas equações de forma única, certo? A segunda equação seria o número de cabeças. Eu sei que cada galinha tem uma cabeça, né? Então, se eu tenho x galinhas, eu vou ter quantas cabeças? X cabeças. E o coelho também tem uma cabeça. Então, se eu tenho y coelhos, eu vou ter y cabeças. Tendo essa informação, a gente consegue, então, montar a equação para o número de cabeças. Vamos voltar aqui, minha canetinha. O número de cabeças é, então, x mais y.
x mais y, e a gente sabe do enunciado que o número total de cabeças é 39. Essa é a nossa equação 2. Então montamos as duas equações usando o nosso conhecimento de mundo e o enunciado do problema. Tá legal? Então qual que seria o sistema de equações? O sistema de equações, que geralmente é representado por esse colchete aqui, são duas equações. Uma é o número de cabeças, número de pés, 2x pés para as galinhas, mais 4y pés para os coelhos, dando um total de 118 pés. Essa é a nossa equação 1, como a gente tinha montado. E o número de cabeças, que é x mais y, número de cabeças de galinha, que é x, número de cabeças de coelhos, que é y, igual a 39. Certo? Então aqui temos essas duas equações, esse é o nosso sistema de equações. Chegamos no sistema de equações do problema. Agora iremos resolver esse problema. Agora vem a parte mais técnica de resolução. Existem duas maneiras de resolver esse problema, né? Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras de resolver esse problema. A primeira é isolar um dos termos em uma das equações e substituir na outra. Então vamos fazer isso por esse método primeiro. Na segunda equação, que é a mais simples, né? Que a gente vou escrever aqui de novo, que é o número de cabeças, que é x mais y igual a 39, essa era a nossa equação 2. Né? Então, se eu isolar essa equação, se eu isolar x nessa equação, o que acontece? Eu fico com x de um lado e o resto das coisas do outro. Então, fica 39 menos y. Chegamos na nossa equação 3, outra equação aqui para o nosso problema. Mas que foi derivada, né? Então, não é uma equação própria. Ela vem desse outro termo, dessa outra equação que foi montada pelo exercício. Então, aqui a gente tem x em função de y. Né? Deixa eu usar essa outra caneta aqui que ela não marca. Eu tenho x em função de y. Então, se eu encontrar o valor de y, eu consigo substituir na equação 3 e encontrar x. Né? Por isso que a gente diz que x é em função de y. Ops. Deixa eu voltar aqui. A nossa equação 3 está grifada aqui. Né? Legal. Então, o primeiro passo é esse. Isolar uma das variáveis e escrever ela em função da outra. Para resolver o sistema de equações, então eu substituo a equação 3, que eu acabei de derivar aqui, na equação 1. Qual era a equação 1? Era aquela equação de pés. Então, 2x pés, 2x pés de galinha, mais 4y pés de coelho, igual a 118 pés. Essa é a nossa equação 1. Deixa eu baixar um pouco aqui a tela, para ficar mais claro. E para a gente resolver, como que eu falei, vou substituir a equação 3, que está aqui, na equação 1, que está aqui. Né? E o que isso quer dizer? Eu vou pegar o 2, vou multiplicar por x. Só que agora x na equação 3 está escrito em termos de y, que é 39 menos y. Certo? E o resto a gente repete. 4y igual a 118. Agora nós temos uma equação só em termos de y. Veja só, uma equação em termos de y e números. Eu consigo resolver. Como é que eu resolvo? Faço a distributiva aqui. 2 vezes 39 é 78. 2 vezes menos y é menos 2y. Né? Mais com menos é menos. Agora eu repito, mais 4y igual a 118. Certo? Bom, aqui eu posso colocar y de um lado, menos 2y mais 4y, e números do outro. 118, vou passar o 78 para lá, fica menos 78. E agora eu consigo resolver. Menos 2y mais 4y vai me dar 2y. E menos 118 menos 78 vai me dar 40. Quanto vale y então? Y vale 40 dividido por 2. O que implica que y é igual a 20. E o que era y? O número de coelhos. A gente definiu lá no começo do problema. Então eu tenho 20 coelhos. Olha só, encontramos uma das incógnitas do problema. O número de coelhos. Perfeito? Agora temos o número de coelhos, temos o y. Como é que eu resolvo isso então? Bom, lembra que da equação 3 aqui em cima? Lembra? A equação 3 aqui é x em função de y.
Então nós temos só substituir o y aqui e a gente encontra quem é x. É isso que a gente vai fazer para terminar então esse exercício. Então substituindo o y na equação 3, o que vai acontecer? Bom, a equação 3 eu vou repetir ela aqui para a gente lembrar. X é igual a 39 menos y. O valor de y a gente acabou de encontrar. X é igual a 39 menos 20. Quanto é o valor de x? 19. 19 o que? Galinhas. Que é o número de galinhas, que é o que a gente queria encontrar. Então a gente resolve o problema encontrando o número de coelhos e o número de galinhas. São 20 coelhos, 19 galinhas. Esse é o final do problema, de acordo com esse método de substituição que a gente chama. Então eu vou resolver do outro método, que é o método de subtração de equações. Então você pode usar qualquer um dos dois, mas é bom ter essas duas técnicas, porque quando você aumentar o número de equações, por exemplo, tiver 3 incógnitas, 3 equações ou até mais, esse método de subtração de equações vai ser mais útil para você. Tá? Aliás, até de duas equações é bem mais simples de resolver. Você vai ver aqui. Então vamos lá. Voltando aqui nosso sistema de equações. Faz de conta que a gente não resolveu ainda. A gente tinha uma equação para o número de pés, 2x pés mais 4y, pés de coelho, igual a 118. Essa era a nossa equação 1. E agora você vai ver que essa nomenclatura vai ficar... Bom, já ficou interessante na substituição, né? Quando a gente menciona as equações, a gente está dando nome para elas. Esse termo entre parênteses é o nome da equação, não é um número de fato. Então 2x mais 4y igual a 118. A outra equação, x mais y, que é o número de cabeças total, 39. Essa é a nossa equação 2, certo? Certo. Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso subtraindo equações? O que isso quer dizer, né? Não estou entendendo nada. Então vamos lá. Uma das formas de fazer, e aí eu deixo a outra para você pensar, tem outra forma de fazer também, multiplicando por um valor, é multiplicar por 2. Multiplicar a equação 2 por 2. Né? E aí o que isso dá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Ops. Vou fazer aqui então. Vou multiplicar a equação 2 por 2. Duas vezes. Aí se eu multiplico um lado da equação, aqui eu tenho que multiplicar o outro lado. Senão eu desbalanceio. Essa igualdade para de valer. Então se eu multiplicar esses dois termos por um número e multiplicar esse termo por um mesmo número, isso não muda a nossa equação. Então é isso que eu vou fazer aqui. Isso não muda a igualdade, né? Continua sendo uma igualdade. 2 vezes x mais y igual a 2 vezes 39. Quanto que fica? Eu tenho que fazer a distributiva aqui. Fica 2x mais 2y igual a 78. Essa é a nossa equação 3, então. Vou chamar ela de equação 3. Ah, mas por que você fez isso? Não estou entendendo nada. Você só multiplicou a segunda equação por 2. Da onde você está querendo ir com isso? Ah, eu estou querendo ter uma equação, que no caso é a equação 3, que tenha pelo menos um mesmo termo, no caso aqui 2x, que eu tenho na equação 1. Veja que eu tenho 2x na equação 1 aqui também. Por que isso? Porque se eu subtrair da equação 1 a equação 3, o que vai acontecer? Esses dois vão cancelar. E se o x cancelar, né, estou fazendo aqui, mas você não está vendo, eu vou conseguir cancelar o x e cancelar o x daqui de cima. Esse 2x daqui de cima. Então 2x daqui com 2x daqui. Bom, ainda está meio confuso. Deixa eu fazer aqui embaixo para você então. Nós temos a equação 3, né, e a equação 1. Então agora o que eu vou fazer? Subtrair a equação 3, subtraindo então a equação 3 da equação 1. Bom, vou fazer aqui embaixo, deixar bem claro o que está acontecendo. Vamos lá. Qual que é a equação 3 e qual que é a equação 1? A equação 1 eu vou escrever aqui, é o número de pés. 2x pés de galinha mais 4y pés de coelho. Isso aqui é o termo do lado esquerdo da primeira equação. Vou até escrever explicitamente aqui. Vou pôr um igual bem longe aqui, porque eu vou querer colocar mais coisas aqui no meio.
Isso aqui era o número de pés que era igual a 118. Perfeito? Perfeito. Então isso aqui também vem da primeira equação, equação 1. Né? E eu vou subtrair menos a equação 3. A equação 3 a gente viu é 2, o lado esquerdo 2x mais 2y, que é nada mais que o número de cabeças de galinha e coelhos multiplicado por 2. Né? Isso aqui é então a parte da segunda equação. Veja que eu estou subtraindo a equação inteira, né? Esse termo em todo aqui. Não é só um termo, tem que subtrair tudo. Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque eu vou ter que multiplicar esse 2, fazer essa distributiva aqui desse sinal de menos depois. Tá bom? E aí eu subtraio do outro lado a mesma coisa. O outro termo da equação 3. Certinho? Então esse aqui também é da terceira equação. Aqui está errado, então, né? Deixa eu apagar. Eu escrevi equação 2, mas só é equação 3. Terceira equação. Beleza, feito isso, como é que acontece? O que acontece? Vamos fazer essa distributiva aqui. Repete primeiro aqui, 2x mais 4y. Esse menos vai multiplicar, menos 2x menos 2y. Porque o menos está multiplicando tanto o mais 2x e o menos está multiplicando mais 2y. Isso aqui é igual, então, a 118 menos 78. Perfeito? Ah, agora chegamos no que eu queria. O que aconteceu? Tem 2x aqui e tem menos 2x aqui. É por isso que eu fiz isso, para cancelar esses dois termos. Então eu consigo cancelar o x e agora eu consigo fazer a conta, só em termos de y. 4y menos 2y vai me dar 2y. Né? Isso aqui é igual a quê? 118 menos 78. Quanto que é 118 menos 78? 40. Y então é igual a 40 dividido por 2. O que implica que y é igual a 20, como a gente havia chegado. 20 o quê? Coelhos. Essa foi a definição que a gente deu no começo do problema do que seria y. Ah, chegamos no valor de y. E agora, como é que eu resolvo o x? Bom, se eu tenho a equação... se eu tenho o valor de x, de y, eu posso colocar em qualquer uma das equações originais, lá, tanto a 1 quanto a 2, e encontrar o valor de x, se eu tenho o valor de y. Eu posso, o que estou dizendo? Tanto 1 ou 2, tanto faz. Eu tenho o valor de y, só substituir. Como a equação 2 é mais simples, que era basicamente só x mais y igual a 39, que era a equação para o número de cabeças, essa aqui é a equação 2, eu vou substituir nela. Poderia ter substituído na 1 também, tanto faz. Mas como eu sou esperto, eu só vou usar a mais simples. Eu faço contas, menos contas. Então, o que eu faço? X mais, quanto que é y? 20, igual a 39. Passo o x de um lado, deixo o x de um lado e o número do outro. 39 menos 20. X é igual a 19 galinhas. Então, essa é uma outra forma de resolver esse sistema de equações. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você pode me mandar uma mensagem aí nos comentários do vídeo, eu respondo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Se gostou, dá um like no vídeo. Ajuda a divulgar para outros alunos conseguirem também aprender com esse vídeo. Tá bom? Obrigado e ótimo dia para vocês.